então a gente vai dar início à nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é lógica de predicados, né, que é, na verdade, uma continuidade da lógica de proposicional, e a gente vai ver qual é a importância de estudar a lógica de predicado, já que a lógica proposicional nem sempre consegue resolver todos os problemas. Na aula passada, eu dei um exemplo para vocês, em que no dia a dia, a gente pode utilizar da lógica proposicional utilizando os argumentos que nós chamamos de argumentos verbais, né? Ou seja, tudo que a gente fala, a gente pode concluir em algo e a gente consegue provar isso somente transformando as nossas frases em fórmulas, certo? Então, a gente vai ver quando que não acontece, quando que não funciona a lógica proposicional. Então, o que não é possível expressar em lógica proposicional? Uma das frases que não é possível expressar, a gente consegue até expressar, mas a gente não consegue provar que esse argumento é válido. Todo tricolor é um campeão. Roberto é tricolor, logo Roberto é um campeão. A adição de dois números ímpares quaisquer é um número par. Então, a gente observa que as frases fazem sentido, elas são verdadeiras, né? A gente consegue visualizar que elas são verdadeiras, mas se a gente for tentar utilizar da lógica proposicional, a gente não vai conseguir chegar a uma conclusão válida, um argumento válido. Acesso a esse recinto é permitido somente para as pessoas autorizadas ou conhecidas de pessoas autorizadas. Então, esses são exemplos em que a gente consegue transformar na lógica proposicional, mas a gente não consegue provar que realmente isso é válido, mesmo isso sendo válido, certo? Intuitivamente, na nossa cabeça, quando a gente fala, isso é válido. Bem, mas por que isso? Vamos ver por que a gente não consegue, né? A gente conseguiria colocando sim, ó, todo tricolor é um campeão. É uma frase declarativa afirmativa. Então, eu poderia chamar de P. Concordam comigo? Poderia chamar essa proposição de P. Segunda, Roberto é tricolor. Roberto é tricolor, vou chamar de quê? Porque não tem nenhuma interseção com a primeira. E, logo, Roberto é um campeão. Roberto é um campeão, eu posso chamar de R. Então, eu vou ter P e Q, né? Porque são duas frases. Logo, esse logo já é de implicação, implica em R. Mas isso a gente não conseguiu provar nada. Quando eu falar adição de dois números ímpares quaisquer é um número par. Bem, isso é uma frase declarativa afirmativa, então é apenas uma proposição na minha lógica proposicional, que eu posso chamar de P. Acesso a esse recinto é permitido somente para pessoas autorizadas ou conhecidas de pessoas autorizadas. Então, eu vou ter duas frases aqui declarativas, onde eu vou ter P ou Q, certo? Onde P são pessoas autorizadas e Q conhecidas de pessoas autorizadas. Mas a gente não chega a conclusão nenhuma, certo? E vocês conseguem ver qual é o motivo, o que está nos levando a chegar a conclusões válidas, né? O que tem nessas frases que a gente está conseguindo enxergar que realmente essas frases fazem sentido, mas que a gente não está conseguindo utilizar da lógica proposicional. Alguém consegue ver isso? Consegue? Talvez seja porque faz sentido para a gente, né? Uma questão Certo, do significado. mas existe a gente vai ver que existe algo que realmente faz todo sentido, que na lógica proposicional
não fazia diferença, mas que a frase vai estar nos dando o argumento válido justamente por algumas palavras que tem nessas frases. Então, a gente vai ver como... Sinto muito, não consigo buscar. Desculpa. Então, vamos lá. Então, lógica proposicional. As fórmulas bem formuladas proposicionais, elas têm uma possibilidade limitada de expressão, então eu não consigo expressar tudo o que eu quero, né, da forma que eu deveria. Então, quando eu dou um exemplo, por exemplo, Sócrates é homem. Todo homem é mortal. Logo, Sócrates é mortal. Faz sentido para a gente, mas a gente vai, ou seja, intuitivamente a gente vê que o argumento é válido, mas na lógica proposicional, se a gente for formalizar, a gente vai chegar à conclusão que P e Q implica em R. Vou chamar de P, Sócrates é homem, vou chamar de Q, todo homem é mortal, e vou chegar à conclusão de que Sócrates é mortal uma outra proposição. Então, eu vou chegar a P e Q implica em R. E como é que eu vou mostrar que a conclusão R é exatamente uma consequência de P e Q? Certo? Dessas premissas P e Q. Eu não consigo. Então, o que acontece é que, na verdade, a palavra todo não pode ser expressada na lógica proposicional. Então, essa palavra, ela é a chave para resolver esse problema. Então, a gente, na lógica de predicados, né, que a gente vai aprender, ela vai fazer sentido para a gente. A palavra todo vai ter representatividade, certo? Então, é o que a gente vai aprender agora, tá? Então, para que a gente aprenda a lógica de predicado, a gente precisa aprender a sintaxe da lógica. Por que a sintaxe? Na verdade, a gente vai aprender a escrever, a gente vai ter que aprender a escrever, assim como a gente aprendeu a escrever a lógica proposicional é um pouco mais fácil, mas a lógica de predicado, ela tem um certo quê aí que a gente precisa ter uma profundidade um pouco maior. Então, a gente vai aprender o seguinte: as fórmulas bem formuladas da lógica de predicados, ela é composta pelos mesmos conectivos da lógica proposicional, o não, o e, o ou, o então, o se, somente se, tá? A gente precisa do que nós chamamos de objetos, a gente precisa dos predicados, a gente precisa das variáveis e a gente precisa dos quantificadores, certo? Então, assim, os conectivos, ok, a gente já aprendeu, a gente já sabe como utilizar e qual é a sua formação e quando é verdadeiro e quando é falso, certo? Ou seja, o argumento, a validade dele. Agora, a gente precisa entender quais são, o que significa objetos, predicados, variáveis e quantificadores. Então, vamos ver como é que funciona. A gente tem o seguinte: objetos. O que são os objetos? Os objetos podem ser concretos, ou seja, um livro, a lua. Os objetos podem ser abstratos, então, conjunto vazio, objetos abstratos, fictícios, unicórnio, saci pererê. E também podem ser atômicos ou compostos. Atômicos, os simples, os que não podem ser reduzidos, e compostos são aqueles em que há mais de um. Então, por exemplo, um teclado é composto de teclas. É atômico, certo? Então, um objeto pode ser qualquer coisa a respeito da qual precisamos dizer algo. Então, um objeto é qualquer coisa. Caneta, celular, relógio, eu. Então, o objeto pode ser qualquer coisa. Então, por convenção, nomes de objetos são escritos com letra minúscula. E vamos assumir que nomes diferentes vão denotar
objetos diferentes. Então, eu vou, então, representar objetos por letra minúscula. Beleza. Um predicado. O que é um predicado? Predicado denota uma relação entre os objetos em um determinado contexto, tá? Do discurso. Então, por exemplo, eu tenho essa figura aí, blocos empilhados sobre uma mesa, tá? Eu posso, tá, dizer que o bloco A está sobre o bloco B, certo? Porque ele está. O bloco A está sobre o bloco B. Eu posso dizer que o bloco C está sobre o quê? A mesa, certo? Ou seja, posso também dizer que o bloco B está sobre a mesa. Então, eu posso dizer que o bloco A está sobre o bloco B usando um predicado que eu vou chamar de sobre. Por que eu estou chamando de sobre? Para eu saber o que representa. Então, a gente vai colocar significados que representam. Então, quando eu boto aqui sobre AB, eu estou dizendo que A está sobre B. Certo? Se eu quero representar que C está sobre a mesa, eu vou colocar sobre C, vírgula, mesa. Ok? Se eu quiser representar um predicado que represente cor, eu vou chamar, por exemplo, de cor. Certo? Então, eu vou botar B tem cor azul. Então, o bloco B tem cor azul. Cor C, verde. Então, C tem cor verde. Então, o predicado vai representar o objeto e vai dar a sua nomenclatura. Beleza. Para dizer que o bloco B é maior que o bloco C, eu vou usar um predicado chamado maior. Certo? Então, eu vou dizer que B é maior que C. B é maior que C. Assim como B é maior que A. Por exemplo, eu poderia ter, então, maior B, A. Ah, professora, eu posso usar um predicado chamado menor? Posso. É só escrever menor. Beleza. E aí, por convenção, o predicado é com letra maiúscula. Então, vocês observaram que quando eu coloquei aqui o predicado sendo referenciado pelos objetos, eu coloquei com o início com letra maiúscula. Porque a gente vai observar que os predicados vão vir com uma letra só, certo? Não vão ser uma palavra, né? Então, a gente vai utilizar de uma letra maiúscula para representar os predicados. Beleza. Então, voltando. Variáveis e quantificadores. Grande parte da expressividade da lógica de predicados é devida ao uso dos conectivos lógicos, que nos permite formar sentenças complexas a partir de sentenças mais simples. Podemos dizer que o bloco A está sobre o bloco B e que este está sobre a mesa. Como que eu posso escrever isso? Eu quero escrever que o bloco A está sobre o bloco B e que esse está sobre a mesa. Alguém sabe me dizer como que eu posso representar isso? Seria o sobre A, B, né? Sobre AB. O conectivo, que seria o E mesmo, né? Uhum. E sobre B e a mesa, né? B e mesa. Certo? Então, é exatamente isso. Olha, A está sobre a mesa e B está sobre... Perdão. A está sobre B e B está sobre a mesa. Quando, então, eu quero dizer exatamente isso. Então, eu consigo construir, utilizando os conectivos, os predicados e os objetos. Beleza. O que realmente torna a lógica de predicado mais expressiva que a lógica proposicional é exatamente a noção de variáveis e quantificadores. Então, é o que a gente vai aprender
entre aspas, de mais novo. Usando variáveis, podemos estabelecer fatos a respeito de objetos de um determinado contexto de discurso, sem ter que nomear explicitamente esses objetos. Por convenção, nomes de variáveis são escritos com letra minúscula. Então, por que eu utilizo da variável? Porque quando eu tenho várias coisas, vários objetos que têm o mesmo significado, eu posso utilizar uma variável, certo? Então a gente utiliza da variável e vamos ver como é que funciona. Os quantificadores são dois. O quantificador universal, que é o quantificador para todo, que é esse A de cabeça para baixo, certo? E ele estabelece fatos a respeito de todos os objetos do contexto, tá? Então, o para todo, né, o quantificador universal, que é o todo, né, que é esse Azinho de cabeça para baixo, ele representa todos os objetos do contexto. O quantificador existencial, que é o existe, que é o E virado para a esquerda, ele representa a existência de um objeto com uma certa qualificação, com uma certa característica, certo? Então, a gente pode estabelecer a existência de um objeto sem ter que identificar esse objeto explicitamente. Então, a gente tem esses dois quantificadores, universal e existencial. Beleza. Então, voltando ao exemplo do bloco, o que a gente tem? Podemos dizer que todo bloco está sobre alguma coisa, bloco ou mesa, escrevendo da seguinte forma. A gente tem o seguinte, olha aqui, ó. Para todo x, quem é esse x? X é a minha variável, é o cara que vai variar. Quem é que vai variar? Vai variar quem? O bloco A, o bloco B, o bloco C, certo? Então, para todo x, se x é bloco, se x é bloco, então vai existir um y em que x está sobre y. Então, é isso que está dizendo aqui. Para todo x, então, se x for A, se é para todo x, tem que valer para A, para B e para C. Se x for A, tá? Para A, para B, para C e para mesa, tá? Para mesa também. A, B, C e mesa. Então, A é o meu x. Se x for bloco, x é bloco? É bloco. Então, vai existir um y que pode ser A, B, C. No caso, A não vai ser, porque o A já está. Vai existir um y em que é B, C ou mesa, em que x, que é o bloco A está sobre alguém. Quem é esse alguém? B. Então, existe. Agora, se x for B, B é bloco? B é bloco. Então, se B é bloco, vai existir um y em que B está sobre y. E B está sobre y. Quem é y? Mesa. X igual a C. Se C for bloco, então vai existir um y em que C está sobre y. Quem é y? Mesa. X é mesa. Mesa é bloco? Não, mesa não é bloco. Então, eu não preciso me atentar ao meu consequente, certo? Porque ele já é falso, então o todo é verdadeiro. Ok? Então, não preciso me preocupar. Ele vai ser falso, porque não vai existir um y em que mesa está sobre alguém. Ok? Então, é exatamente assim que a gente vai representar. Então, agora a gente vai falar dos quantificadores. A gente vai falar do quantificador para todo e do quantificador existe. O quantificador universal, que é o para todo, e o quantificador existencial, que é o existe. Para todo x, x é maior que y. Vamos ver como que a gente representa isso na forma matemática. Para todo x, a gente tem o azinho invertido para todo x,
x é maior que zero, certo? Para todo, o símbolo, né, é o quantificador universal, que pode ser lido como para todo, para cada, para qualquer, certo? Para quaisquer. X maior que zero é o predicado, e ele descreve o que? A propriedade da variável x ser positiva. Então, podemos representar alguma propriedade ou predicado não explicitado que a variável x possa ter. Então, eu vou ter uma sentença geral. Então, eu vou ter para todo x, propriedade x, P de x. Então, para todo x, P de x. Ah, Raquel, por que você está usando isso? Porque quando a gente for utilizar das regras de equivalência e das regras de inferência, a gente não vai representar com a propriedade em si. A gente vai representar com uma propriedade geral. Uma propriedade que é válida para qualquer coisa. Certo? Então, beleza. Então, para todo x, P de x. Beleza. Qual o valor lógico da expressão para todo x, x é maior que zero? Opa. Qual é o valor lógico, gente, da expressão? É verdadeiro ou é falso? Galera, não estou dando aula sozinha, não, né? Não, não. Eu acho que isso pode depender um pouco. Porque Ah, ali em cima teve o caso da mesa. Para a aham. mesa, ali o bloco, a questão do com o bloco não se encaixava. Então, Então, depende do que nós depende. chamamos de conjunto universo. Então, depende do domínio dos objetos. Se eu disser que o domínio dessa frase aqui, né, dessa expressão, para todo x, x maior que zero, o meu conjunto universo é conjunto formado por todos os naturais, aí vai ser válido, certo? Porque todo natural é maior que zero. Agora, se ele for inteiro, aí passa a ser falso, certo? Então, depende exatamente do conjunto universo que a gente está referindo. Então, se o conjunto universo consistisse de todos os números positivos, qual seria o valor lógico? Isso seria verdade aí. Seria verdadeiro. Agora, se o conjunto universo fosse dos números inteiros, aí seria... Inteiro inclui zero, então é falso. Então é falso. Inteiro inclui os números negativos, o zero, então é falso. Basta um, né? Na verdade. Basta um ser falso para tudo ser falso. Ok? Então, na verdade, a gente precisa se atentar a esse conjunto, que é o conjunto universo. Então, exemplo. Para todo x, P de x. Se eu disser que o conjunto universo é o conjunto de todos os livros da biblioteca municipal, e a propriedade é ter a capa vermelha. Certo? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que para todo livro da Biblioteca Nacional, ele tem capa vermelha. Isso é verdade? Para todo livro da biblioteca, independente se é municipal ou não, todos vão ter capa vermelha? Não. Não. Certo? Então, qual o valor lógico disso? É falso. Ok? Beleza. Qual o valor lógico da expressão para todo x, P de x, em cada uma das interpretações a seguir? P de x é a propriedade que x é amarelo e o conjunto universo é o conjunto de todos os botões de ouro. Botão de ouro é uma flor, que é amarela. Tá? Então, qual é a representação? Qual é o valor lógico de para todo x, P de x, com esse P de x e com esse conjunto universo? É verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Verdadeiro. É verdadeiro. Por quê? Para toda flor que está no meu conjunto universo, ela é amarela. Certo? Ah, tem todo... Verdadeiro.
Segundo exemplo, P de X é a propriedade, que X é amarelo, e o conjunto universo é o conjunto de todas as flores. Qual é o valor lógico de para todo X, P de X? Aí é falso. Aí é falso. Por quê? Porque nem toda flor é amarela, certo? P de X é a propriedade que X é planta e o conjunto universo é o conjunto de todas as flores. Verdade. Verdade. Porque a gente tem que toda flor é uma planta. Certo? Beleza. P de X é a propriedade que X é um número positivo ou um número negativo, e o conjunto universo é o conjunto de todos os números inteiros. Falso, porque não tem o zero. Falso porque não tem o zero, certo? Porque todos os inteiros não são só negativos e positivos, ele inclui o elemento neutro, que é o zero, ok? Beleza. Então, a gente já consegue visualizar bem a U para todo, certo? Agora, a gente vai falar do quantificador existencial, que é o existe. Existe um X, tal que X é maior que zero. Então, o existe, ele vai ser representado por esse Ezinho ao contrário, certo? Então, a gente tem, existe um X e esse X é maior que zero. Então, o que quer dizer esse existe? É um quantificador existencial que lê, existe há pelo menos um, existe algum, para algum, certo? Qual é o valor lógico da expressão? Existe um X, X maior que zero. Depende do universo também. Depende do conjunto universo. Perfeito. Então, depende do conjunto universo. Agora, se o conjunto universo contiver um número positivo, qual seria o valor lógico? Aí é verdadeiro. É verdadeiro. Por quê? Porque o para todo tem que valer para todos, certo? Agora, o existe basta existir um. Existindo um já torna verdadeiro, certo? Agora, se o conjunto universo consistir dos números negativos, qual vai ser o valor lógico? Aí seria o falso. Aí vai ser falso. Beleza. Agora que a gente já viu o que é um objeto, o que é um predicado, quais são os quantificadores que existem, variável, o que é uma variável, ou seja, a variável, então, é aquele que varia, o que varia. Agora a gente pode definir o que é uma fórmula bem formulada predicada. Então, expressões podem ser construídas combinando-se predicados com quantificadores, símbolos de agrupamentos, que são os paredes ou colchetes, e os conectivos lógicos, da minha lógica proposicional, que os conectivos lógicos são tanto da lógica proposicional quanto da lógica de predicados. Uma expressão tem que obedecer regras de sintaxe para ser considerada uma fórmula bem formulada. Isso não é diferente da lógica proposicional. Então, assim como na lógica proposicional, na lógica de predicado, ela também precisa obedecer regras, tá? E toda fórmula bem formulada que contenha predicados e quantificadores são chamadas FBF predicadas. E elas são construídas a partir das seguintes regras. Todo átomo é uma fórmula da lógica de predicados, e aí eu estou falando átomo porque na lógica proposicional a gente utilizava do quê? Da fórmula atômica. Só que aqui eu não posso falar de fórmula atômica. Por quê? Porque eu posso estar utilizando de uma variável, certo? Então eu chamo de átomo. Todo átomo é uma fórmula da lógica de predicados.
Se H for uma fórmula, então a negação também vai ser uma fórmula. Se eu tiver duas fórmulas, H e G, a minha disjunção também vai ser uma fórmula. Se H e G são fórmulas, a minha conjunção vai ser fórmulas. A condicional também vai ser fórmula, certo? E a bicondicional vai ser fórmula. E, Raquel, não mudou nada na definição de fórmula bem formulada proposicional. Não, o que vai mudar é agora. Por quê? Porque se H for uma fórmula e X for uma variável, então eu posso usar para todo X, H de X, e existe X, H de X, são fórmulas. Então, aqui, nessa última cláusula, nessa última etapa, é que entra a lógica proposicional, onde a gente utiliza do quantificador e do quantificador universal e do quantificador existencial. E vocês observem que a minha variável, o meu quantificador sempre vem acompanhado de uma variável. Tá? A gente vai ver que nem toda variável vem acompanhada do quantificador, que a gente vai chamar de variável livre, tá? Porém, todo quantificador vem acompanhado de uma variável, porque é ele que varia, tá? Então, exemplos. Quais das fórmulas abaixo são fórmulas bem formuladas predicadas? Então, quais dessas são fórmulas bem formuladas? Digam aí. Acho que a segunda, a terceira, a predicada, né? A terceira e a quarta, eu acho. A qual? Desculpa. A terceira e a quarta. Só a terceira e a quarta? Eu acho que a segunda, tenho dúvida na segunda. Tá. A primeira não é. A primeira porque a gente verifica que o quantificador, né? Tanto o quantificador existencial quanto o universal, eles não estão associados a uma propriedade. Então, já sei que não é. A segunda, apesar dela não ter uma ligação com com um quantificador, ela é uma fórmula bem formulada predicada. Por quê? P de X é uma fórmula. Q de Y é uma fórmula. Então, o ou dessas fórmulas é uma fórmula, certo? Então, a gente pode observar por essa segunda que toda fórmula da lógica proposicional também é fórmula predicada, certo? Ok? A terceira também está sendo condicionada por um quantificador universal, e a quarta também certo? Onde a gente tem o existe condicionado a uma conjunção e o para todo condicionado a uma condicional. Ok? Ok, galera? Alguma dúvida até aqui? Não? Ok. Perfeito. Então, agora a gente vai falar de validade. Para a gente validar, ou seja, para a gente verificar se é válido ou não, a gente precisa definir o que seja uma interpretação. Uma interpretação para uma expressão envolvendo predicado, ela consiste em o conjunto universo ou domínio da interpretação precisa incluir pelo menos um objeto, ou seja, não pode ser vazio. A especificação de uma propriedade dos objetos no domínio para cada predicado na expressão. Então, a minha propriedade, ela tem que estar valendo dentro do domínio de cada predicado. Atribuição de um objeto particular no conjunto universo para cada símbolo constante na expressão. O que significa isso? Eu tenho um objeto particular no meu conjunto universo e ele tem que estar representado por um símbolo constante na minha expressão. A gente vai verificar que ele não vai ser como uma variável, mas ele vai estar representado como uma constante, tá? Que a gente vai ver que é um P, um S, a gente vai ver.
Então, uma fórmula bem formulada, ela é válida se ela for verdadeira para qualquer uma das interpretações. Então, se para qualquer interpretação ela for válida, a minha fórmula é válida, certo? E para que a gente consiga enxergar essas interpretações, a gente precisa definir o que é escopo e variável livre. O que é o escopo? Símbolos de agrupamento, como parênteses ou colchetes, identificam o escopo de um quantificador. Ou seja, a gente verifica onde o quantificador está sendo atribuído, certo? A parte da FBF a qual o quantificador se aplica. Então, por exemplo, para todo x, P de x e Q de x, se e somente se para todo x, P de x e para todo x, Q de x. Qual é o escopo do primeiro para todo? Qual é o escopo? P de X, conjunção com Q de X. P de x e Q de x. Agora, qual é o escopo do segundo para todo? Qual é? Eu não sei se seria todo o resto ou só P de X. Tô nessa É dúvida. só o P de x. Olha aqui o parênteses aqui, ó. Iniciando aqui e fechando aqui. Certo? Então, se ele fosse todo, seria abrindo aqui e fechando aqui. Ok? Ok. Qual é o escopo do para todo x, do terceiro para todo x? O Q de X. O Q de x. Beleza. Qual é o escopo do para todo nesse exemplo? Aí seria todo o exemplo mesmo. Todo. P de x implica em existe P de x. E qual é o escopo do existe? P de X. P de x. Perfeito. Agora, qual é o escopo do existe? Nesse terceiro exemplo. É todo o exemplo, né? É todo exemplo, ó, abre o Não, parênteses. não, é P de X. X. É apenas P de x. E qual é o escopo do para todo x? PX. É o P de X. Perfeito. Então, a gente agora consegue enxergar qual é o escopo de cada quantificador. Agora, se alguma variável ocorre em uma FBF onde não faz parte de um quantificador, então ele não faz parte de um para todo, nem está no escopo de um quantificador envolvendo a variável, ela é chamada de variável livre. Livre. Ok? Nos exemplos anteriores, a gente não tem nenhuma variável livre, porque se a gente for observar, a gente chega à conclusão de que esse para todo aqui contempla P de x e Q de x, esse para todo P de x, esse para todo Q de x, esse para todo aqui tem o P de x e contempla e está dentro do, né? Está dentro do todo aqui do condicional, então eu não tenho nenhuma variável livre. Então vamos ver aqui. Para todo x, P de xy implica em Q de xy. Eu tenho alguma variável livre? Ou seja, que não depende do quantificador? Hã? Sim ou não? E o Y? É o Y. Por quê? Porque aqui eu estou dizendo o quê? Para todo X. Então, o X está preso. O X, ele está
tá? Ele está sendo representado na propriedade X, mas o Y não. Então, o Y é uma variável livre, certo? O Y pode ser qualquer coisa, tá? Agora, oi, alguma pergunta? Professora, licença. Se esse quantificador, ele pode ter um X e um Y junto? Como assim ele pode ter? Pode. O quê? P de XY? É isso? Não entendi a sua pergunta. Seria esse A inverso com XY e Pode, PXY. pode. É o que o que a gente pode escrever assim, ó, para todo X, por exemplo, para todo Y, P de XY. Por exemplo. É isso que você está perguntando? Ui. Isso. Eu só queria saber se era possível fazer algo do tipo. Possível, muito possível. Para todo X, para todo Y, P de XY. Certo? E aí, nesse caso aqui, não tem variável livre. Por quê? O X está preso num quantificador, o Y está preso num quantificador, certo? Então, o Y, nesse caso aqui, o Y não tá preso. Então, certo? Agora, e aqui? No segundo exemplo, tem alguma variável livre? O Y ainda? O Y também. O Y não está preso a nenhum quantificador, certo? Apesar de existir um quantificador, o quantificador é associado ao X, certo? Ok? Beleza. Ok. Então, agora a gente pode falar da validade. Bem, como que funciona a validade? Na fórmula bem formulada proposicional, os valores lógicos só eram atribuídos a 2. Tinha que ser verdadeiro ou tinha que ser falso, dependendo dos valores lógicos atribuídos às letras da proposição. Então, a gente, às vezes, utilizava lá da tabelinha lá, né, tabela verdade, e a gente ia atribuindo, né, a fórmula, a proposição P, poderia ser verdadeiro ou falso, a proposição Q, verdadeiro ou falso. Já na lógica predicada, ela tem atribuição de verdadeiro, ela tem valor lógico falso, mas ela também tem ela também tem o valor lógico talvez. E o valor lógico talvez, ela é exatamente quando essa fórmula tiver uma variável livre, certo? Porque como ela é livre, ela pode ser qualquer coisa. Então, a minha variável não vai ter atribuição de verdadeiro ou falso. Porque ela pode ser qualquer coisa, ela tá solta, tá? Então, vai depender da interpretação que é dada. O que significa intrinsecamente verdadeiro? Intrinsecamente verdadeiro, ou seja, como que eu vou realmente provar que é verdadeiro? Na minha fórmula bem formulada, a gente utilizava do quê? Da tautologia. Independente dos valores lógicos, né? A gente utilizava, independente dos valores lógicos, eu precisava chegar à conclusão que toda a minha coluna me dava verdadeiro, certo? Então, a gente utilizava dessa propriedade que é a tautologia. Na fórmula bem formulada predicada, ela precisa ser verdadeira para qualquer interpretação. Para qualquer interpretação, ou seja, independente do conjunto universo, ela tem que ser verdadeira para qualquer uma interpretação. Qual a metodologia que a gente utiliza na fórmula bem formulada proposicional? A gente utiliza na proposicional a tabela verdade. Apesar dela não ser tão eficaz quando ela cresce muito, quando ela é muito grande, mas existe um algoritmo que resolve sempre. Ou seja, eu consigo verificar se é uma tautologia, ok? Porém, já na fórmula bem formulada, não existe um algoritmo para determinar se essa fórmula
é válida. Ou seja, nem todas a gente consegue provar que é verdadeira, ok? Claro que a gente só vai trabalhar com aquilo que é verdadeiro, mas a gente não consegue provar todas, ok? Beleza. Exemplos. Se eu estou dando esses 5 exemplos e eu quero saber se meu argumento é válido. Para todo x que tem a propriedade x, implica em existe um x que tem a propriedade p de x. Isso é verdadeiro? Se todo x, para todo x, x tem a propriedade p, implica em dizer que existe um que tem a propriedade p? Isso é verdadeiro? Ou é falso? Sim, é verdadeiro. É verdadeiro. Porque se todos têm a propriedade P, ou seja, para qualquer interpretação, todos têm a propriedade P, vai existir um que tem a propriedade P. Então é verdadeiro. Certo? Ok? Beleza. Segundo, para todo x que tem a propriedade P, então implica um P de A. Ou seja, essa propriedade está sendo utilizada numa variável A, não é uma variável, desculpa, numa constante A. Num A específico. Acho que é verdadeiro também. É verdadeiro. Por quê? Porque, na verdade, se é válido a primeira, existe um x P de x, esse x aqui pode ser o P de A. Certo? Então, também é verdadeiro. Ok? Agora, para todo x que vale a propriedade P e vale a propriedade Q, se somente se para todo x ele vale a propriedade P e para todo x ele vale a propriedade Q. Isso é verdadeiro? Sim. Sim, também é verdadeiro. Certo? Agora, eu tenho uma propriedade P implica, ou seja, num x, implica em dizer que Q de x implica em P de x. Eu acho que sim também. Me parece que a gente acaba usando um pouco aquelas regras lá de equivalência, inferência. Exatamente. Essa regra aqui é uma regra de inferência, em que você tem um P de x e pode gerar um Q de x implicando em P de x. Certo? Então, também é válido. Agora, existe um x que tem a propriedade P. Isso implica em dizer que para todo x tem a propriedade P? Não, é apenas um, então. Não é válido. Então, esse não é válido. Ou seja, não é para qualquer interpretação que isso é válido. Você poderia falar assim, professora, mas eu posso ter um conjunto universo que tenha um conjunto só, um elemento só. Aí vai valer. Mas o que a gente falou do argumento válido? Ele é válido se for válido para qualquer interpretação. E qualquer interpretação implica em um dos tópicos valer para qualquer conjunto universo. Certo? Então, não posso pegar um conjunto universo específico. Tem que valer para qualquer conjunto. Então, não é válido. Tudo bem? Sim? Sim. Beleza. Então, eu acho que aqui a gente começa a falar já da lógica. A gente já fala do argumento. A gente vai parar por aqui, porque mesmo que eu fale disso, não vou conseguir dar continuidade, porque a gente já vai entrar em como provar a lógica, né? Utilizando... Oi? Já tomou? Não, também não. Alguém falou alguma coisa? Não? Bem, então a gente vai parar aqui, né? Já são 9h50 para mim.
Já são 9h50. A gente vai parar aqui, porque mesmo que eu fale um pouquinho da parte de lógica de predicados, utilizando o argumento, definindo, eu vou ter que falar novamente na próxima aula. Então, a gente vai parar aqui. Na próxima aula, a gente vai começar dessa parte onde a gente define, que é muito parecido com a lógica proposicional. E o que eu peço para vocês, para que vocês fiquem atentos, tá? Na lógica proposicional. Por quê? Porque é tudo muito parecido. A gente vai utilizar das mesmas regras de equivalência e de inferência da lógica proposicional. E a gente só vai aprender mais 4 regras de inferência, tá? Que estão condicionadas aos quantificadores, tá? Que são os quantificadores universais, os quantificadores universal e existencial. Porém, é muito semelhante. Então, eu peço que vocês tenham entendido bem, que vocês possam entender bem a parte de lógica proposicional para poder dar continuidade na lógica de predicado. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Acho que não. Acho que Deu, né? é só agora praticar mesmo. Exatamente. Então, a gente finaliza, tá? A gravação. E até a próxima aula, tá? Quinta-feira. Tá bom? Boa noite para vocês e até a próxima.